Meus caríssimos alunos, caríssimas alunas, hoje, de modo especial, uma produção de um vídeo aula, cujo objetivo falar da nossa avaliação formativa. Ao final deste mês, eu coloquei na plataforma de aprendizagem diversas autoavaliações do primeiro módulo ao quinto módulo. Apresentei a vocês um pacote de questões de múltiplas escolhas. Cada pacote com mais ou menos 40 questões para cada temática de 5 aulas trabalhadas, 5 ou 6, pode-se variar para mais ou para menos. O importante é que vocês saibam que, oficialmente, se encontra na plataforma a autoavaliação do primeiro módulo, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, dentro de uma proposta de avaliação formativa. Ao final de cada módulo, vocês poderão observar, existe o gabarito, as respostas das questões apresentadas a vocês, em termos de múltipla escolha. Juntamente com os gabaritos, eu estou a colocar textos de complementação àquele módulo. Alguns conceitos que foram abordados, alguns conceitos que não foram abordados, que se fazem necessários para a nossa caminhada. Então, lá se encontra esse material. Apresento de uma forma tranquila os fundamentos da avaliação formativa. A avaliação formativa é muito significativa no processo de ensino-aprendizagem. Com o nosso curso de psicanálise, não interessa, vocês viram na psicologia da educação, não nos interessa simplesmente medir os resultados da aprendizagem de vocês do ponto de vista tradicional. Questões para aprovar, questões para reprovar. O que nós queremos com essa filosofia de avaliação é justamente que vocês entendam como se dá o processo da autoavaliação, como se tem ganhos com esse processo da autoavaliação. Então, periodicamente, a cada 5 aulas, um pouco mais, 6 ou 7, a depender do nosso movimento, mas vamos ter como referência cada 5 aulas dentro de cada módulo. Nós vamos apresentar uma autoavaliação para que vocês possam sentir, vocês possam medir a progressão da aprendizagem de vocês. Porque a avaliação formativa é interessante. O próprio nome diz avaliação formativa. Trata-se de se trabalhar uma aprendizagem significativa. Podemos dizer, tratamento, uma relação personalizada. Como eu defendi este valor nas aulas de psicologia da aprendizagem, cada aluno aprende à sua maneira. Aprende no seu tempo, aprende no seu ritmo. E aprende dentro dos recursos que ele domina, que ele tem mais familiaridade, que ele tem mais habilidade. Portanto, vamos trabalhar com a avaliação, a autoavaliação formativa. Vamos trabalhar com feedbacks contínuos, cada 5 ou 6 aulas, uma autoavaliação.
Evidente que nesta autoavaliação que você experimenta, cada experimento que você faz da autoavaliação, você sinaliza no paralelo seus pontos fortes e fracos. A avaliação formativa tem essa intenção. A cada experiência de uma avaliação formativa, você sinaliza no seu bloco de anotações os teus pontos fortes e fracos naquela avaliação. Onde você se deu bem, onde você apresentou fragilidade. Anote, registre. Identifique pontos fortes, pontos fracos em cada autoavaliação. Outra importância da avaliação formativa, ela trabalha o desenvolvimento de habilidades. Então, a cada avaliação que você faz, ou autoavaliação, identifique suas habilidades. Em quais habilidades você caminhou bem, em quais habilidades você ficou a dever. Então, avaliação formativa trabalha desenvolvimento de habilidades. Uma outra questão importante em relação à avaliação formativa, ela desenvolve a prática pedagógica. Ela desenvolve a prática pedagógica no que diz relação à metodologia de aprendizagem. Quando você, na experiência de feedbacks contínuos, você identifica pontos fracos e fortes. Quando você, depois da avaliação, autoavaliação feita, você identifica habilidades fortes e habilidades frágeis, você está garantindo qualidade para o seu trabalho. E, finalmente, em se tratando de metodologia da aprendizagem, você vai aprendendo na medida da sua caminhada. Sempre a olhar nos pontos fortes e fracos, sempre a olhar nas habilidades instaladas e nas habilidades que precisam ser instaladas. Finalmente, a avaliação formativa ela se volta para o processo, não para os resultados. Aquela história que eu já contei a vocês, pitoresca, folclórica, de um processo de avaliação. Aquele famoso piloto que em suas aulas aprendeu fazer com que o avião saia do solo. Não aprendeu como fazer o avião voltar ao solo. Se você, na visão da avaliação tradicional, aprovar o aluno, aprovar esse piloto, porque ele sabe da metade do que deveria saber, quem viajaria com esse piloto? Portanto, não basta ficar de olho apenas no resultado, é importante estar atento aos processos de aprendizagem. Você, com a autoavaliação formativa, você está a observar o teu processo de progressão da aprendizagem. Perfeitos? Estamos combinados? Então nós vamos trabalhar com a autoavaliação formativa. Ela vai ser a referência do nosso trabalho. Vou apresentar o texto que eu já coloquei à disposição de vocês em cada módulo, mas é bom sempre reforçar. Vamos ao nosso texto? Este é o texto que já se encontra em cada módulo, não importa se você esteja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, todos os módulos receberam o mesmo texto de orientação. Então vamos lá comigo. A autoavaliação formativa emerge como um pilar fundamental no processo educativo, visando um aprendizado mais profundo e significativo.
Em lugar de se ancorar nos tradicionais critérios de aprovação e reprovação, esse método coloca o foco no desenvolvimento contínuo do estudante. O principal objetivo da autoavaliação formativa é promover uma reflexão consciente, consistente sobre o próprio aprendizado, estimulando o estudante a identificar suas áreas de força e aquelas que necessitam de maior atenção. Vejam da metodologia que nós estamos a combinar com vocês. Frequência da avaliação. A autoavaliação será realizada a cada 5 aulas. Pode ser 5 até 7 ou 8, mas é mais ou menos esse é o limite. Será realizada a cada 5 aulas ministradas, garantindo que o aluno tenha oportunidades regulares para refletir seu aprendizado e assimilar os conteúdos de forma eficaz. Então, frequência, feedbacks contínuos. Critério de qualificação. Para ser reconhecido como qualificação mínima necessária, o estudante deve atingir 70% de acerto nas questões propostas. Esse critério visa garantir um padrão de compreensão e retenção da matéria. 70% é um critério internacional de aprendizagem. Portanto, se você tem 40 exercícios, calcule o percentual. Quantas questões você deve acertar para fazer 70% de acerto. Perfeito? Estrutura da avaliação. As questões serão apresentadas em blocos de aproximadamente, pode variar de 30 a 40 nessa faixa. As questões serão apresentadas em blocos aproximadamente de 40 itens, divididas em 3 níveis de dificuldade: básico, intermediário e avançado. Esta divisão tem como objetivo atender às diversas necessidades e estágios de aprendizado dos alunos. Aí você se dá conta. As questões básicas, estou tranquilo. Questões intermediárias, também estou. Questões avançadas, preciso estar atento. É uma forma de sinalizar de maneira concreta o nível em que eu vou me colocando durante o curso de formação em psicanálise. Feedback e gabarito. Após a testagem, o gabarito das questões será disponibilizado separadamente a posteriori, permitindo aos alunos a oportunidade de conferir suas respostas e atender onde precisam melhorar. Repetição para esforço, para reforço. Aqueles que não alcançarem o rendimento de 70% são encorajados a repetir a testagem em outra data. Você fez essa avaliação? Não atingiu? Continua o teu trabalho, continua o teu estudo, continua a tua jornada. Depois de um tempo, 10, 15 dias, 20 dias, um mês, volte novamente àquela avaliação e tente novamente revisitá-la, fazê-la e sentir o seu resultado. Perfeito? Reflexão sobre o aprendizado. Para cada conjunto de respostas será apresentada uma breve reflexão, aqueles anexos que eu estou a colocar junto com os gabaritos. Este momento é crucial para a assimilação dos conteúdos, incentivando os alunos a pensar criticamente sobre o material estudado e como ele se aplica ao seu processo de aprendizagem. Perfeito? Aqui então está o nosso combinado, de 1 a 6. Metodologicamente estamos a combinar, estamos a compromissar. Estamos criando um propósito com vocês. Estamos criando um propósito com vocês, um compromisso com vocês, de uma maneira honesta e pedagógica, para que a gente possa, durante a caminhada, ao longo da caminhada, do início ao final da caminhada, sentir as regras, as orientações que nós apresentamos e que, uma vez seguidas, com certeza teremos
êxito no final da nossa jornada. Mas é importante que a gente possa passar por elas, respeitá-las. Respeitá-las. Por isso, a minha honestidade na clareza da nossa intencionalidade. Nós queremos aprender em psicanálise, queremos aprender cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, cada um dentro de suas habilidades, mas temos que ter alguns combinados para garantir a nossa direção. Então, aqui está a nossa filosofia de autoavaliação, aqui está a nossa proposta de autoavaliação. Apresentei os valores da avaliação formativa a vocês. É realmente uma formação que sinaliza a minha progressão em aprendizagem. É uma avaliação personalizada, é uma avaliação que me permite identificar duas coisas: pontos fortes e fracos da minha caminhada e habilidades que eu tenho instaladas e habilidades que eu preciso instalar. Essas duas referências são significativas nesse processo. Na medida que eu aprendo a identificar pontos fortes e fracos, na medida que eu aprendo a identificar habilidades instaladas, desenvolvidas e habilidades que eu preciso desenvolver, eu garanto uma progressividade na aprendizagem a cada um de vocês. Perfeito? Fechando o nosso tempo. Importância da autoavaliação. Esse método de avaliação coloca o estudante no centro do processo educativo. Incentiva a autonomia, a autorregulação, é eu que me regulo, e a responsabilidade do próprio aprendizado. Em lugar de medir o sucesso apenas por meio de notas, a autoavaliação formativa visa cultivar uma mentalidade de crescimento, de progressão de aprendizagem, onde o erro é visto como uma oportunidade de desenvolvimento. Vocês vão se dar conta, quando nós trabalhamos a psicologia da educação, uma das correntes, uma das escolas que nós entramos foi o construtivismo, e depois nós abordamos o socioconstrutivismo, onde o erro é a pedra angular do acerto, onde o erro é o portal de uma aprendizagem significativa. Na avaliação formativa, quando eu me dou conta do erro, eu encontro um portal de aprendizagem. Esta é a intenção. Ao adotar essa abordagem, espera-se que os alunos desenvolvam uma compreensão mais aprofundada dos conteúdos, das informações, das reflexões, das conexões, da literatura, além de habilidades críticas. Vocês vejam, tanto a avaliação formativa quanto a proposta que nós estamos a fazer, que o Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas está a fazer na aprendizagem da psicanálise, é sempre do ponto de vista do distanciamento crítico. A psicanálise permite olhar a realidade com distância crítica. Então voltamos, além de habilidades críticas de avaliação e reflexão sobre sua jornada de aprendizado. É uma forma de prepará-los não apenas para exames e avaliações, mas para uma vida de aprendizado contínuo e adaptativo. Vocês se lembram, quando eu trabalhei a psicologia da aprendizagem, eu terminei com uma das últimas tendências no mundo da educação, uma tendência mundial, cada vez mais sendo solidificada, que o melhor caminho do ensino-aprendizagem no século XXI é desenvolver competências e habilidades. E mostrei a vocês, nós vamos trabalhando habilidades que nós temos como dons naturais, começamos por elas, mas vamos aprimorando em busca de outras habilidades. Eu dei o exemplo a vocês, por exemplo, do piano.
quem se habilita a tocar um instrumento musical deve passar por uma metodologia de aprendizagem. Deve passar por uma metodologia de aprendizagem. Deve experimentar uma metodologia. Como se aprende a tocar um piano? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo reforçar a ideia de habilidade e competência. Você pode ter no futuro uma competência em teclado, em piano, mas para que você tenha competência, você precisa desenvolver habilidades. Habilidade de ler notas musicais, a não ser que você toque de ouvido, tenha um ouvido absoluto, tenha um bom ouvido, mas aprender a ler notas musicais, aprender a gostar da música, experimentar o teclado, se é o teclado, se é o instrumento de corda. Então você deve desenvolver habilidades, trabalhar com os dedos, treinar exercícios para os dedos, aos poucos, das músicas, melodias mais fáceis para as medianas, intermediárias, até chegar a tocar uma partitura no original, uma partitura que a gente diz avançada, complexa. Mas é importante, então, que desenvolvamos pequenas habilidades para estabelecer competências. Isso ao longo da vida. Isso reforça, inclusive, essa tendência que nós estamos a ver no mercado do autodidatismo, da alta performance por conta própria. Na medida que eu tenho uma área de interesse, se eu me organizo e se eu tenho disciplina, eu vou em busca da informação. Transformo a informação em meus conhecimentos e os meus conhecimentos trabalham minhas habilidades e competências. Terminando, a autoavaliação formativa é uma ferramenta poderosa na educação. Proporciona um caminho de um aprendizado mais engajado e reflexivo. Ao implementar esse método, é fundamental que tanto educadores quanto alunos abracem uma postura de abertura ao crescimento e ao desenvolvimento contínuo, reconhecendo que o verdadeiro valor do aprendizado reside na jornada e não apenas no destino. Como dizem os poetas, não é isso? O bonito da viagem não é a chegada, é o percurso. Não é o destino, é o durante a jornada, é o durante a caminhada. Perfeito? Aqui temos então a nossa proposta de autoavaliação formativa. Tentei contextualizá-la do ponto de vista do ensino-aprendizagem. Se vocês quiserem, volte de novo às aulas que foram dadas em psicologia da aprendizagem, para que a gente possa entender a natureza dessa autoavaliação formativa. Ela não é contra cada um de vocês. A avaliação formativa é a favor de quem aprende, é a favor do aluno, é a favor do estudante. Com isso, com mais esse instrumento que a gente coloca à disposição de vocês, sinaliza a nossa preocupação, a nossa seriedade, a nossa honestidade, o nosso caráter de garantir a vocês uma formação de qualidade. Evidentemente que depende das duas mãos, da nossa, do Instituto Brasileiro, e das mãos de vocês. É essa relação combinada, a partir de propósitos, a partir de compromissos, é que garante o bom êxito da nossa jornada. Com isto, dizia a vocês, mais um instrumento didático-pedagógico colocado à disposição de vocês para garantir uma boa qualificação. Não basta ser mais um psicanalista no mercado. Eu preciso me tornar um psicanalista que faça diferença onde eu me encontro.
Vejam que durante quase todas as aulas, quase todos os encontros, eu sempre tenho reforçado a ideia do lugar, da importância do nosso vocabulário, o lugar e a importância do nosso repertório. Vocês vejam o volume das informações que nós estamos a trabalhar, conceitos da teoria freudiana, estamos trabalhando alguns conceitos dos pós-Freud, seus discípulos, mas o objetivo maior, o objeto do nosso trabalho é o legado freudiano. Ao mesmo tempo que a gente aprende os conceitos da teoria psicanalítica freudiana, nós aprendemos também os pontos fortes e fracos dessa teoria. Ao mesmo tempo que a gente aprende a teoria psicanalítica freudiana, nós aprendemos, nós desenvolvemos habilidades e competências. Metodologicamente, vocês já se deram conta da quantidade dos recursos de gêneros, de produções culturais e artísticas que nós nos valemos, que chegam até vocês, num primeiro momento para um conhecimento, num segundo momento para um aprofundamento da literatura, da poesia, do filme, da filosofia, da escultura, das pinturas. Veja como é importante a gente se dar conta da presença da psicanálise nas produções culturais e artísticas. É uma metodologia que eu encontrei para trabalhar o ensino-aprendizagem. Não se trata de uma proposta tradicional, onde você tem uma proposta linear de conceitos, de conteúdos, com avaliações periódicas, medindo resultados, para se ter uma avaliação no processo. Sabe, não sabe. Conhece, não conhece. Aqui, a proposta é justamente experimentar o mundo da psicanálise, em suas variáveis, em sua presença no nosso contexto cultural, sociocultural, por meio da interdisciplinaridade, o olhar da filosofia, o olhar da psicologia, o olhar da antropologia, o olhar da sociologia, o olhar das neurociências, o olhar das tecnologias. Essa visão íntegra, essa visão multidisciplinar, ela é significativa e nos enriquece na nossa caminhada. Mais uma vez, então, gente, tenho acompanhado a progressão de muitos de vocês ao fazer as aulas, ao executar as aulas, ao revisitar os vídeos aulas. Evidentemente, eu sempre tive a preocupação de garantir a vocês que vocês escolham a melhor frequência para aprender. Se a melhor frequência se encontra, eu vou fazer o curso sempre no nível básico. Faça a sua caminhada pelo nível básico. Por quê? Eu não tenho muito tempo, não é isso? Trabalho muito, e por uma série de razões. Por outro lado, outra frequência, vou fazer o curso de psicanálise na linha do intermediário, ou vou fazer na linha do avançado. A escolha de vocês, justamente porque a escolha depende da história de vocês, depende do tempo de vocês, dos propósitos, dos interesses. Evidentemente, aquela ressalva que sempre faço para aqueles que procuram lugar no mercado como profissionais em terapia, em psicanálise, a qualificação, a busca da informação e do conhecimento deve ser diferenciada, deve ser intensiva, deve ser contagiante.
comprometedora. Outro dia, conversando com um dos professores aqui na empresa, no Instituto Brasileiro, dizia ele, nós temos, essa conversa já repassei a vocês, nós temos um vídeo aula com duração quase sempre, na média, 60 minutos. Na média, talvez caia para 50, mas proposta de aula, 60 minutos. Evidentemente, se vocês se derem conta, as primeiras aulas, no primeiro módulo, eu trabalhei com poucas provocações, com poucos recursos didático-pedagógicos, para ir num crescente, até atingir uma normalidade, até atingir uma rotina, até atingir um ritmo. Por que isso é importante para vocês? Por quê? Dizendo, num vídeo aula de 60 minutos, nós temos, se executarmos honesta e fielmente as atividades, nós temos por baixo, além do áudio de 1 hora aula, vídeo aula, nós temos mais ou menos umas 3 ou 4 horas de trabalho, ou voltado para leituras, ou voltado para exercícios, ou voltado para vídeos que são provocados, são oferecidos, filmes. Aí você imagina, 1 hora aula de áudio, vídeo aula, mais 4 horas por baixo para um aprofundamento. Nós temos então um bom material. Ao final do mês de fevereiro, estaremos atingindo 100 aulas dadas. Uma boa meta, um bom propósito. Perfeito? Paro por aqui então. Nossa orientação a respeito da autoavaliação formativa. Tentei ser o mais honesto possível com vocês, no sentido de provocá-los a uma cumplicidade pedagógica, interesses de vocês, interesses nossos como professores, de garantir a vocês uma aprendizagem qualificada. Acredito que nós estamos a caminho. Mais uma vez, meus agradecimentos àqueles que estão a acreditar no nosso trabalho. Sem uma relação de confiança, nós também não temos resultados favoráveis. A partir do momento que você experimenta, a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você se dá conta da seriedade da proposta de um curso de formação em psicanálise, na proporção do nosso conhecimento recíproco, nosso profissionalismo do lado de vocês. Não estamos aqui para encontrar um ponto de sujeira no espelho, um defeito, porque vale o nosso conjunto. Em minha experiência de professor, tenho sempre feito o melhor para aqueles destinatários com os quais eu levo até eles a minha responsabilidade. Portanto, essa relação de confiança, ela é significativa. Mantenham a fidelidade de vocês ao curso, apesar das dificuldades que vocês venham a ter no dia a dia, no trabalho, na família, no contexto existencial de vocês. Mas aqueles que se mantiverem fiéis ao propósito de aprender psicanálise, com certeza aprenderão aqui conosco.
pode esperançar. Tenhamos então uma boa jornada. Aproveitem ao máximo as propostas de autoavaliação formativa. E lembrando, se você não fez 70% como resultado, deixe a autoavaliação parada, continue o teu processo, depois de um período, semanas, de um mês, retorne novamente, experimente novamente. A cada experiência, anote os resultados para você observar o teu processo de aprendizagem. Vale a pena? Vale a pena. Como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos à luta.